Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu venho aqui falar um pouquinho com os promotores de missões, em rápidas palavras, dirigentes de congregações. Estamos terminando o ano e eu quero agradecer os irmãos por tudo quanto os irmãos apoiaram a gente aí no decorrer do ano de 2018. Mas acontece um problema muito sério em relação à promotoria de missões. Porque muitos acham bonito falar missões. Muitos acham muito bacana falar missões. Trabalhar nas missões. Eu amo missões. Irmãos, o meu celular está repleto de números salvos, que hoje são números mortos, contatos mortos, de pessoas que falaram, não, conte comigo. Aparece uma vez só, ou alguns deles nunca apareceram. Irmãos, eu quero que os irmãos reflitam no versículo em que eu vou ler. Mateus 10 e versículo 4. Mateus 10 e versículo 16. Eu vos envio como ovelha entre lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Então, um recado que eu tenho para dar para vocês, meus irmãos, pastores, dirigentes de congregação, é que quando for selecionar um promotor de missões, não pode ser uma pessoa, tem que ser muito bem observada. Diga a ela que promotor de missões é infantaria. Dentro de um grande exército existe a infantaria. E nessa infantaria, os mais marcados, os mais cicatrizados, são as infantarias. Soldado que trabalha com arco e flecha são os menos marcados na vida. Soldados que trabalham com armas de longo alcance são menos marcados na vida. Mas soldados que trabalham corpo a corpo são os que mais têm cicatrizes em seu corpo. Então eu quero dizer para você aqui nesse versículo, que Jesus está dizendo, eu vos envio como ovelha entre lobos. Quem são os lobos que Jesus está dizendo? Falsos profetas. Pessoas que se dizem ser e não são. Então nós já vamos começar a enfrentar problemas, às vezes, dentro da nossa própria igreja. E sair também no combate. Ser promotor de missões, irmãos, trabalhar na área do evangelismo, trabalhar na área de pregação do evangelho, é combater em infantaria. Tem pessoas que começam, vão até bem, mas logo desistem. Por que desistem? Porque eles vêm com emoção. Eles vêm no emocionalismo, achando que é fácil. Mas quando chega a ver o peso da situação, vê os combates. Primeiro combate, falso profeta. Você está pensando que dentro da nossa igreja não tem falso profeta? Tem. Tem falso profeta. Não estão aos nossos derredores, não estão perto de nós. Então, Jesus falou, você é como ovelha no meio de lobo. Você está como ovelha, você está como um pregador simples, ao lado de alguém que se acha maior que você, mas que não fazem nada. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que o falso profeta, ele expulsa o demônio, ele cura os enfermos, ele prega o evangelho, O falso profeta é esse. Porém, Jesus diz para eles, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então nós temos que ser, como Jesus diz aqui, ser prudente. O que é ser prudente? Eu até escrevi aqui, prudente é ser astucioso, esperto, aquele que não se deixa enganar. Não se deixe levar pela circunstância da vida, meu irmão.
Promotores de missão. Estou falando com promotores de missão. Estou falando com os dirigentes de congregação. Não se deixe enganar pelas circunstâncias da vida. O trabalho é pesado. O trabalho vai ferir. O trabalho vai machucar. O trabalho é pesado. Sair, ficar debaixo de sol, todo mês evangelizando, todo mês trabalhando, arrecadar dinheiro para mandar para missões, arrecadar fundos para mandar para missões, né? Fazer pedido. Aí vem as críticas, vem a zombaria, vem o peso da situação. É nesse momento que Jesus disse: seja como a serpente, prudente. A serpente, ela é muito prudente. Só dá o bote na hora certa. Ela é esperta. Então tem um momento da vida que nós devemos agir com esperteza e não nos deixar se enganar. Muito difícil você ver uma serpente, né, ir atrás do seu alimento que ela não possa dar conta dela. Muito difícil. Aliás, eu nunca vi uma serpente, né, uma pequena serpente ir atrás de um touro, para se alimentar de um touro. Porque ela é prudente. Ela sabe o que ela pode tragar. Ela sabe até onde ela pode alcançar o seu bote. Nós temos que ser esperto. Primeira esperteza. Salomão diz: Senhor, dai-me sabedoria para que eu possa conduzir o povo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser inteligente, irmão? Quer ser sábio? Tema a Deus. Quando alguém te colocar no cargo de promotor de missões, saiba que você está assumindo a infantaria da igreja. Você não pode deixar a igreja ficar fria no evangelismo. Nós vemos trabalhos aos montões, mas não escuto, ou pouco se escuta, evangelismo. Pouco se escuta evangelismo. E evangelismo, irmão, se morrer a igreja morre. Igreja que não evangeliza não é igreja, é instituição. Igreja que só faz congresso é instituição e não igreja, porque a igreja está de porta em porta pregando o evangelho. E quando nós encontramos as dificuldades, nós temos que ser astucioso, ser inteligente e não nos deixar nos enganar pelos falsos profetas. Porque nós somos ovelhas enviadas em meio de lobos. Está pensando que ser promotor de missões é brincadeira? Eu tenho mais de 100 contatos de pessoas que falam: eu amo missão, mas não vi nem no congresso de missão que a gente fez, eu vi ele. Muito menos no evangelismo setorial. Nunca apareceu. Começam evangelizando junto com os irmãos que estão fazendo evangelismo hospitalar. Desaparecem. Porque, irmãos, evangelizar não é para qualquer um, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus disse para Pedro o seguinte: eu te darei a chave do reino dos céus. Pedro, ele era o primeiro a se pregar, ele era para fazer o que Paulo fez, mas não fez. Deus levanta Paulo para fazer o que era para Pedro fazer. Quando Pedro vai à casa do centurião, morrendo de medo, Pedro vai à casa do centurião, volta morrendo de medo e vai se explicar à corte judaica por que foi pregar na casa de um gentil. Então pregar o evangelho, irmãos, é enfrentar desafios. E quando Paulo chega, ele chega pregando, meu irmão, ele chega entrando, ele chega pregando, ele vai para cima, ele vai nos gentios, ele vai nos judeus, ele prega para todos. Tanto é que ele falou assim: olha, eu sou considerado pregador dos gentios. Paulo não somente pregou, mas como ensinou a igreja a ser igreja e ser evangelista. Tanto é que ele disse, lá no Evangelho, deixa eu tentar me localizar, no livro de 1 Coríntios, capítulo número 9.
em que ele diz, deixa eu ver se é isso. Ai de mim, aquele versículo, se eu não achar, você sabe aonde está escrito, em que ele disse, ai de mim, se não pregar o evangelho, porque para isto fui chamado, e para isso fui vocacionado. E aí ele disse mais, não vou procurar não, você procura aí no seu versículo, na sua Bíblia. E aí ele disse mais, e trago comigo, no meu corpo, as marcas de Jesus Cristo. Você sabe por que ele trouxe no corpo dele as marcas de Jesus Cristo? Porque ele era uma infantaria e nunca recuou. 2019 está chegando, precisamos ser infantaria. Precisamos de promotores que não tenham medo de tomar pancada, não tenha medo de tomar chicotada, ser preso, passar a necessidade. E aí há muitos procurando meios para se esquivar-se. Eu não posso porque eu tenho esse trabalho na igreja. Eu não posso porque eu tenho aquele trabalho na igreja. Irmãos, e o evangelismo? São tanto ensaio com mocidade, vamos falar, nós estamos ensinando o que para os adolescentes? O que nós estamos ensinando para os adolescentes? Jesus ensinou os discípulos a pregar o evangelho. Nós temos que também, além de ter grupos para cantar, mas também ensinar a ser pregadores. Você líder de adolescente, pega eles, leva eles para evangelizar na rua. Você líder de jovem, leva os jovens um dia, uma vez por mês que seja, para evangelizar na rua. Ensina eles a ser evangelizadores. Irmãos, no começo do meu ministério, em 1991, eu comecei cantando na mocidade. Mas logo fui convidado por um saudoso chamado cooperador. Não era nem diácono, era cooperador. Ele foi chamado, ele me chamou, eu me esqueci o nome dele, assim que lembrar eu falo, para ajudá-lo em um ponto de pregação, em uma localidade em Itapevi, chamado Novo Amador, lá na rua São José do Rio Preto. E até fizeram uma igreja do Belém lá, que exatamente próximo ali, foi estabelecido um ponto de pregação. E eu comecei no evangelismo, aprender com ele. O primeiro nome dele é Paulo, o segundo nome eu esqueci. Mas eu comecei a evangelizar. A minha vida toda foi evangelismo. Então, se nós não levarmos a mocidade para evangelizar, se nós não levarmos os adolescentes para evangelizar, a igreja daqui um dia está lotada de cantores. Ir lá na porta, para pregar o evangelho de porta em porta. Vamos deixar para os falsos profetas? Os falsos profetas estão todos os dias nas nossas ruas. Todos os dias. Pregando para os nossos filhos. Pregando para os nossos netos. Pregando para as nossas gerações. O que é errado. Enquanto a nossa igreja, um só dia por semana, encontra-se uma grande dificuldade para sair para o evangelismo. Encontra-se uma grande dificuldade para sair na praça pública para pregar o evangelho. Porque cada um tem os seus esquivos. Não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Quando não é trabalho na igreja, algum familiar está esperando em casa. Nós precisamos, irmãos, realmente saber o que é ser promotor de missões. Promotor de missões surgiu porque, primeiro, que os nossos missionários estavam sendo esquecidos no campo. Então foi criado isso alguns anos atrás, para que não se esqueça os nossos missionários no campo, para que nós, promotores de missões, sejamos a voz dos missionários dentro da igreja. E nós, promotores de missões, pegamos, a voz da igreja e levamos para o missionário que está no campo. E também a atividade de evangelização nos bairros, que está morrendo. Que está morrendo. Falamos em recesso. Pastores que entram em recesso. Igreja que entra em recesso. Só vai voltar a atividade em janeiro. Satanás não entra em recesso, não. Ele está matando. No dia de Natal, que todo mundo dá Feliz Natal, um feliz falso. Feliz Ano Novo, um feliz falso.
Satanás está matando gente. Satanás está matando gente. Só nos últimos 2 meses em Itapevi, foi 6 casos de suicídio em nossa cidade. 6 casos de suicídio. Menos de 2 meses. Mas eu não vejo o povo de Deus pregar o evangelho. Eu vejo os falsos profetas. Todos os dias, 7 horas da manhã, estão num ponto de ônibus, abordando as pessoas. Todos os dias. Cadê o assembleiano? Cadê o pentecostal? Fazer barulho dentro da igreja é bom, irmãos. Mas o bom é ir ganhar vidas. Cadê os pastores que vão entrar em recesso? A pinga não entra em recesso, a droga, a biqueira não entra em recesso. Os botecos não entram em recesso. Nós teremos que entrar em recesso, irmãos. As igrejas terão que entrar em férias. Terão que ficar 15 dias fechadas. Jesus falou assim, eu te envio. Marcos 16. Não tem margem para opção. É nós que somos desobedientes. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é para escolher quem você prega, não. Não é para você escolher qual povo você vai pregar. Não é para você escolher qual amigo você vai pregar. A toda, independente de qualquer situação. A toda criatura você prega o evangelho. E aí ele confirma. Se crer, for batizado, será salvo. E aqui no versículo 16 diz assim. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. O que é simples como a pomba? Também está anotado aqui. Sem trapaça. Ser simples. Nós vamos fazer tudo dentro da simplicidade. Nada de egoísmo, nada de altruísmo, nada de homocêntrico, nada de estrela, dentro da simplicidade. Jesus quer que no meio dos lobos, no meio dos falsos profetas, nós continuamos sendo simples. Nós continuamos sendo aqueles evangelistas simples. Eu disse e sempre digo, estava conversando com um amigo meu, pastor Wagner, que a infantaria, o soldado de infantaria, ele é bem mais cicatrizado. Eu já disse no início do vídeo. Ele é bem mais cicatrizado. No rosto, no corpo, porque ele está de frente. Luta corpo a corpo e não recua. Vocês lembram de Urias? Quando Davi mandou matar Urias? Sabe por que ficou fácil de Davi mandar matar Urias? Porque Urias era infantaria. Ele viu que ia morrer, mas ele não recuou. Davi foi uma infantaria, não recuou. Josué foi uma infantaria, nunca recuou. Caleb, com 80 anos de idade, ainda continua na infantaria. Falou, assim como eu tenho a força de 40 anos atrás, eu tenho hoje. Deixa-me subir e possuir a terra que o Senhor me prometeu. Geração que nós estamos vendo, uma geração, com todo respeito, fraca. Uma geração que recua. Uma geração de pessoas guerreiras, mas somente de arco e flecha e lanças. Atiram de longe. Não, companheiros, vamos lutar corpo a corpo, com prudência e simplicidade. E você, promotor de missão, venha, junte-se a nós. Mas não venha pensando que é fácil, não. Não venha pensando, nós temos 12 meses de 2019 para trabalhar. Nós temos 365 dias para trabalhar. Nós temos congresso, nós temos cruzada, nós temos congresso de mocidade, nós temos congresso. Eu acredito, irmãos, minha opinião, pastores, meu pastor, meus irmãos e obreiros em Cristo que estão ao meu lado.
que cada congresso desse, no mínimo um dia de evangelismo, seja COJAD, seja o FAD, seja adolescente, um dia de evangelismo. Vamos entregar, vamos marcar um sábado para evangelizar. Não é verdade? Nós estamos preparando quem para pregar o evangelho? Você sabe por que alguns lobos levam as criancinhas para o ponto de ônibus 7 horas da manhã para pregar o evangelho? Para que quando ele cresça, ele se torne um pregador. Falso, mas se torne. Se observa no meio deles as crianças com pastinha na mão, andando. O que estão fazendo? Ensinando a ser pregador. Nós estamos ensinando a ser cantores. A música faz parte do culto. A música faz parte da adoração. Mas não podemos deixar o evangelismo morrer. Não podemos deixar o evangelismo ir de água abaixo. Porque se tem uma coisa que enche a igreja é evangelismo. A igreja, se não me falha a memória, está indo para 105 ou 106 anos na Assembleia de Deus. De uns anos para cá o evangelismo parou. Algumas, não estou generalizando também não. Algumas. Mas 90% do evangelismo parou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Assembleia de Deus cresceu evangelizando. A Assembleia de Deus cresceu fazendo culto ao ar livre. A Assembleia de Deus cresceu indo de porta em porta, sendo maltratados e xingados e caluniados. Hoje nós temos templos esplêndidos. Templos esplêndidos. Mas estamos quase voltando à rotina antes da reforma de 1530. Estamos quase voltando à rotina. Estamos pegando os costumes que não era para estar em nosso meio e está. Pregações tortuosas, enganosas, venenosas, estão chegando em nosso meio. Então eu quero dizer para você, promotor de missões, eu preciso de você. Eu preciso que cada dirigente de congregação mande, separe, prepare um promotor de missões. No dia 12 de janeiro, nós teremos uma reunião com o promotor de missões. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Sobre as marcas de um guerreiro de infantaria. Que aqui não dá para falar, aqui eu só estou dando uma rascunhada, isso mesmo já foi 22 minutos. Entendeu? Porque, irmãos, nós temos que começar janeiro. Dia 13 de janeiro. Evangelismo setorial na subsede. Fevereiro, continua. Já é março, continua. O ritmo que começarmos, temos que terminarmos. Irmãos, isso envolve tempo. E tempo é renúncia. Você tem que renunciar a alguma coisa da sua vida. Isso envolve dinheiro. Também envolve renúncia. Se você não renunciar a alguma coisa, você não consegue ajudar a obra de Deus. Isso vai envolver todas as áreas da tua vida. Porque você foi chamado e escolhido para a obra de Deus. Tá bom? Então, dirigente de congregação, diga ao promotor que ele está sendo selecionado. Mas ele está sendo selecionado para uma grande batalha. Que não venha com emoção. Que não venha achando que vai pegar aqui um pacotinho de algodão doce, pôr na boca e derreter. Não, senhor. Aqui, como diz o povo por aí, é para estralar. Paulo disse, no final da sua carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas eu gostaria que você desse uma lida em 2 Coríntios, capítulo de número 11, para você ver o combate que Paulo teve. Para você dar uma analisada no combate que ele teve. Paulo foi preso
Paulo foi espancado em uma cidade e tirado fora da cidade como morto. Quando ele começou o seu ministério, ele teve que descer fugido, descendo, escondido por um cesto através de um muro em Damasco. Foi tentado ser lixado por várias vezes, caluniado. E ele disse mais: foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Então eu quero deixar minha opinião sobre isso. O que é um mensageiro? No grego, anjo. Aquele que pronuncia. Então eu entendo que o espinho na carne não é nenhuma doença que ele trazia entre si. Nenhuma enfermidade física. O espinho na carne de Paulo foi os seus inimigos que onde ele passava falando mal de Paulo. Passava caluniando Paulo. Dizendo que ele não era apóstolo. Dizendo que ele não foi chamado. Porque veja bem o que Paulo diz. Foi-me posto um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se inchasse. E aí ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás. Bom, mensageiro, você sabe. No grego é o quê? Anjo. Aquele que pronuncia, aquele que leva recado. Um mensageiro de Satanás. A me esbofetear. Então ele sentia isso como que se fossem agulhadas. Só quem pisou em espinho, só quem já caiu em espinho, que sabe o que Paulo estava querendo dizer. A dor que ele sentia no peito, de sentir a calúnia dos falsos irmãos, dos lobos, doía como agulha na carne, doía como espinho na carne. E é isso que acontece conosco. É isso que acontece com o promotor de missão. Então aqui, meu irmão, não é como maresia, não. Aqui é trabalho, tem que trabalhar. E esse ano 2019 é mais trabalho. Dobrado. Vai suar. É para quem é vocacionado, é para quem é chamado. É para quem não tem medo de orar pela manhã e nem de jejuar. É para quem não tem medo de orar, nem de ler a Bíblia. E para quem também não tem compromisso com a terra, tem compromisso com o reino. Hoje é dia de evangelismo, eu vou. Ah, o meu tataravô chegou, vai ficar esperando, depois eu atendo. Primeiro eu vou pregar o evangelho. É dia de evangelismo. É tempo de colocar a mocidade para evangelizar. É tempo de colocar a mocidade adolescente. Ensina os adolescentes a evangelizar. Eu nunca vi isso, com todo respeito, na igreja que eu sirvo. Desculpa a minha sinceridade. Nunca vi um líder de adolescentes sair na praça com os adolescentes e falar, ó, vamos entregar folheto. Mesmo que não fale nada, só entregar o folheto. Nunca vi. E aí nós queremos o que deles? E aí nós queremos o que deles? E quando eles crescerem, eles façam o quê? Hoje nós estamos vivendo uma época de obreiro, que eu já disse para o meu querido pastor Pedro Barbosa da Costa Filho, pastor supervisor do setor, que estamos vivendo uma época de obreiro que é assim, é no tempo dele e do jeito dele. Se der, ele faz, e se der tempo, ele faz. Irmão, a Bíblia não ensina. É que eu não vou agora procurar aqui. Mas depois você pode me questionar que eu vou gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo com tudo isso que eu estou dizendo aqui. Primeiro, Jesus disse, renúncia. Quer me seguir? Tem que ter renúncia. Não é nada no seu tempo. É no tempo que Deus quer. Fomos chamados para esta obra. É uma obra tão sublime que poucos são que trabalham nela. Jesus olhou para os discípulos e disse, rogai, rogai, clamai, gritai, para o Senhor mandar trabalhadores. Porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E ele disse para os discípulos, quando chegou com os alimentos vindo lá da cidade de Sicar, em Samaria, enquanto ele estava conversando com a mulher samaritana e lhe ofereceram comida, Jesus disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não sabeis. Veja bem,
Os discípulos já estavam praticamente há 1 ano e pouquinho ao lado de Jesus e ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Jesus falou: vocês não conhecem o que eu vim fazer, vocês não sabem o que eu estou fazendo, vocês estão neutros, não sabem o que eu estou fazendo. Jesus estava ensinando para eles. Fala: rapaz, antes de vocês ir para o mercado, vai para o evangelismo. Tinha uma mulher morrendo aqui. E antes de eu comer, antes de eu almoçar, eu vou atender uma multidão que está chegando aí. Você viu que a obra, que Jesus nos ensinou? Jesus almoçou aquela hora, pessoal? Ele parou para fazer o lanche? Não. Primeiro, ele atendeu a multidão que vinha de Samaria, porque ouviu a mulher. Depois ele foi fazer o lanche. Mas nós não. Os obreiros de hoje não. É no tempo deles, na hora deles. E o que Jesus ensina para os discípulos ali é isso. Não é no nosso tempo. Jesus nos chamou porque Ele é Senhor. Nós temos que obedecer Ele. Obedecer Ele. E obedecer Ele é examinar as Escrituras, renunciar aquilo que temos que renunciar, e cada um sabe onde tem que renunciar. Aí alguns falam: irmão, mas eu prego no meu trabalho. Irmãos, eu prego na minha escola. Irmãos, com todo respeito, a vida espiritual e ministerial ninguém esconde. Ninguém esconde, porque os frutos vai te demonstrar. Os frutos vai mostrar quem é. Você prega em todo canto, mas não prega na igreja. Nunca sobra um dia para você estar com a gente no evangelismo, mas você prega em todo canto. Ganha alma em todo lugar, menos junto com a gente, menos junto com a igreja. Não adianta, irmãos. Vocês me conhecem pelos frutos que eu sou, que eu dou. E eu conheço vocês pelo fruto que vocês dão. Amém? Promotor, venha trabalhar com a gente. Mas não é fácil. Não é fácil. Não venha sendo apenas um arqueiro. Tem muitos arqueiros dentro da igreja que só atiram de longe. Mas venha como infantaria. Venha como infantaria. Arqueiros está longe de qualquer perigo. Mas o infantaria é corpo a corpo, mano. E ele não recua. Ele vai até a morte. Deus abençoe.